É verdade, Kevin. Eu concordo. Ele está dizendo que o papai é muito lindo. Você concorda? É mentira, Kevin. Você... Bom dia, irmãos. Eu quis mudar isso imediatamente para não sair mais coisas que não prestam. Estamos gravando e damos boas-vindas damos boas-vindas ao pastor Davi Paz e aos demais irmãos também. E nós vamos começar o nosso culto cantando Aleluia pela cruz. A cruz ainda firme está, aleluia, aleluia, e para sempre ficará, aleluia, aleluia, pois o inferno trabalhou, Satanás rancor mostrou, mas ninguém a derribou. Aleluia pela cruz. Aleluia, aleluia, aleluia por Jesus. Aleluia, aleluia. Quem triunfa é só Jesus. É sempre vencedor da cruz. Aleluia, aleluia, pois testifica de Jesus. Aleluia, aleluia, sua graça lhe brilhou, seu amor se nos mostrou, plena paz se efetuou. Aleluia pela cruz. Aleluia, aleluia, aleluia por Jesus. Aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. Ali em Deus Salvador, aleluia, aleluia, a vida pelo pecador, aleluia, aleluia, foi ali que triunfou, salvação nos otorgou, sim, o céu nos conquistou. Aleluia pela cruz. Aleluia, aleluia, aleluia por Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia por Jesus. Vamos orar. Pai, nós vibramos com as conquistas da cruz do teu Filho Jesus Cristo. Ele nos conquistou, que estávamos no império das trevas, e nos transferiu para o reino de sua gloriosa luz. Ele triunfou sobre Satanás e sobre as trevas e sobre o pecado e conquistou os nossos corações. Agradecemos também pela ressurreição dele, que nos dá a garantia de vida eterna contigo para todo sempre. Nós anelamos por esse Jesus Cristo que nós nunca vimos, mas nós o amamos, nós estamos desejosos de estar com ele para todo sempre. Lembramos de suas graciosas promessas quando estava aqui na terra e quando dizia que
Ele iria nos preparar um lugar e para que poderíamos estar com ele para todos sempre, sem nenhuma interrupção. E no mundo de grande tribulação e dor e incerteza e tumulto, nós temos essa estabilidade, essa rocha que nunca muda, que é Jesus Cristo. E tudo isso ele conquistou com sua vinda à terra, sua morte na cruz e sua ressurreição. Pai, nós pedimos que o Senhor antecipe o dia, que logo possamos estar contigo. Pedimos que hoje de manhã o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, que possamos ser transformados por Tua palavra, que possamos ter corações unidos a ouvirmos e ser desafiados. E também pedimos pelo pastor Davi, que vai nos ministrar a palavra, que o Senhor dê a ele liberdade e confiança ao expor Tua palavra. Pedimos que tudo corra para o Teu inteiro agrado. Em nome de Cristo oramos. Amém. Nós vamos cantar sobre a cruz hoje de manhã, e o próximo hino é Foi na Cruz. Oh, tão cego eu andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Próximo hino é A fim de que Jesus sofreu, porque o Rei morreu. A fim de que Jesus sofreu, porque o Rei morreu, porque por mim um pecador
meu coração, sou todo teu, Senhor. Hoje de manhã, nossa leitura é em Isaías 53. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para esse maravilhoso capítulo, Isaías 53, onde vamos ler sobre a morte substitutiva de Jesus Cristo, o fato que ele morreu a nossa morte, sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, justo, o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. E antes de entregar a palavra ao pastor Davi, não esquecendo o nosso lembrete para contribuir com as necessidades da igreja, nós vamos cantar um dos meus hinos prediletos, Bendita a Cruz de Cristo. Bendita a cruz de Cristo, Santíssimo lugar, a tua sombra santa eu quero descansar e meditar contrito no amado Salvador, ali por mim sofrendo com infinito amor, na Santa Cruz de Cristo encontro eterna paz e
sobre a cruz foi feita por mim expiação. A cruz é sempre glória eterna de louvor de todos que confiam no santo sofredor. Na cruz eu vejo a prova da compaixão de Deus e vejo ali aberto o caminho para os céus. É um prazer ter conosco o pastor Davi Paz, que saiu do nosso meio hoje, está lá no Nordeste e vai ter que tirar o mudo, pastor, para poder falar Resolveu? Resolveu. Fique à vontade. Ok. Pastor Mark, antes de silenciar, geralmente o culto vai até que horas? Até a hora que você terminar. Não fale isso não, porque lá em Gabó eu levo 1h30, 1h40. Eu não sei, 10h45, 11 horas, tá bom. Ok. Quero ter uma... Se passar das 11 horas, os irmãos vão deixando a reunião. Duvido. Bom, deixa eu me apresentar, né? Deixa eu me ver o rosto de alguns irmãos aqui. Eu não queria me ver. Eu queria... Irmão José Aldo, é um prazer. Tem alguém aqui que é apenas a numeração, mas pela touquinha e pelo rosto tão belo, eu sei que é o irmão Sebastião e a dona Terezinha. Que saudade dos irmãos. Bom, Sebastião, pelo senhor eu pegava um coronavírus, viu? Um abraço. Daria um abraço no senhor e na esposa. Que saudade, que saudade. Tem um LG X-Stale aqui, eu não sei quem é. Sei que tem a irmã Afra e há ainda outros irmãos. É a irmã Rita, que está no LG X-Style. Ok. Meus irmãos, é um prazer estar aqui. Sinceramente, eu queria poder estar sentindo o friozinho da nossa igreja em Carapicuíba. Queria estar sentado naquelas cadeiras. Queria poder abraçar cada um dos irmãos. É um prazer poder rever o pastor Lailton e a esposa e o filho, né? Os filhos. É muito bom rever, pastor. O senhor sabe o quanto eu amo o senhor. Irmã Claudineia também. Irmã Claudineia. Meus irmãos, temos servido ao Senhor em Natal. Na verdade, nós já não moramos mais em Natal, nós moramos em São Gonçalo do Amarante. É vizinho a Natal. Nós moramos próximo ao aeroporto. E Deus tem nos abençoado com a oportunidade de poder servir numa congregação. A congregação é localizada num bairro novo, chama bairro Jardins. A congregação fica no conjunto de Flores do Campo. E tem sido uma bênção poder servir ao Senhor ali. Temos aprendido bastante. Sempre compartilhei com os irmãos e com outros pastores que o nosso pedido de oração era poder trabalhar com pastores mais experientes. Apesar dessa cara de bem acabado que eu tenho, eu sou novo, né? Eu vou fazer 26 anos ainda. Se bem que já não sou tão novo mais, né? Mas Deus nos deu a oportunidade de trabalhar com 3 pastores bem experientes, pastor Erinaldo, pastor Rubens e pastor Timóteo. Isso tem sido muito bom para nós, porque o ministério é cheio de surpresas. E graças a Deus, esses homens têm nos auxiliado na capacitação para continuarmos a servir ao Senhor. Sinceramente, a minha vontade era poder continuar trabalhando nessa equipe por muitos e muitos anos. Mas a gente sabe que a vontade de Deus muitas vezes é que a gente siga um caminho um pouco mais diferente. E aparentemente a congregação caminha para esse objetivo, que é deixarmos alguém ali à frente e talvez continuarmos para uma próxima congregação.
Então, orem por isso. Nós estamos em construção, temos um terreno relativamente grande para o padrão Nordeste e temos recebido bênçãos do Senhor de mão de obra, recursos financeiros. Graças a Deus não temos tido falta para continuar ali a construção. Continuem orando por nós, é um trabalho muito árduo. O povo nordestino é muito aberto a visitas, pregação, como eles mesmos dizem, né? Se está falando de Deus, então entra na minha casa e fala. Mas aí a gente sabe que estão apenas ouvindo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aceitam qualquer coisa que nós falamos e poucas pessoas são as que chegam para o culto. Mas a gente confia no Senhor e continuamos servindo a Ele, sabendo que as pessoas que Ele quiser que chegarão. Nós continuamos fazendo a nossa parte e confiando e orando nele. Ok, não quero me delongar muito nessas explicações e quero partir para o texto junto com os irmãos. Então, se você tem a sua Bíblia, é importante que tenha, abra para Efésios capítulo 2. E nós queremos ler o versículo 10 apenas. Costumo dizer que fazendo assim ao vivo, para mim é muito mais difícil. Eu preguei no rádio algumas vezes, mas nunca me acostumei. E tenho feito já cerca de 100 dias, né? Cultos online, se é que me atrevo a chamar de culto. E confesso que tem sido difícil, né? Até procuro me vestir aqui dos pés à cabeça para ver se a cabeça entende que eu estou num culto. Mas confesso para os irmãos que as distrações são grandes. Então, que o Senhor me ajude. Ok, Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler o versículo 10 e faremos uma oração. Assim nós começaremos o nosso devocional. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade que nos dá de, ainda separados geograficamente, unidos no Senhor Jesus Cristo. Agradecemos porque o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vigor, tecnologia suficiente para podermos aprender da Tua Palavra, para louvar ao Senhor com estes belos hinos que cantamos, orarmos, ó Pai, e até mesmo podemos ver uns aos outros. Porém, ó Pai, o meu rogo permanece. Ansiamos pelo dia, ó Pai, em que estaremos unidos dentro de 4 paredes, na nossa igreja local, para fazermos isso de forma conjunta, presencial. Atenda a nossa oração. Pedimos, ó Pai, por este devocional que se fez necessário na minha vida. Assim, ó Pai, peço que seja eficiente na vida destes meus irmãos, para que, assim como fui edificado, sejam eles também. Me ajude na concentração, ajude os meus irmãos também a mantermos a atenção, o foco, para que a Tua Palavra se faça aplicável a nós, que possamos compreender, possamos ser edificados por ela e somente por ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok, meus irmãos. Eu agradeço ao pastor Mark, pastor Arthur, pastor Mark, pela oportunidade e a confiança que dão em dar a oportunidade de trazer este estudo para os irmãos. Sei que estes seus pastores amam muito os irmãos e não me colocariam se não confiassem em mim. Não estou elevando a minha pessoa, mas agradecendo a eles pela confiança em trazer a mensagem ao rebanho. Efésios, meus irmãos, é uma carta, e certamente todas as cartas que nós temos aqui no Novo Testamento se encaixam no adjetivo quando dizemos que são singulares, né? Por mais que elas possuem textos parecidos, como as epístolas da prisão e alguns paralelos ainda entre outras epístolas,
Porém, quando nós olhamos para a Epístola de Paulo aos Efésios, ela brilha aos meus olhos, ela chama a minha atenção pela centralidade grande, por esse foco tão belo que ela direciona à igreja. É interessante porque quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele resolve vários problemas, não é? Responde a diversas perguntas, dá diversas diretrizes à igreja. Mas quando olho para Efésios, vejo uma carta tão doutrinária e vejo tantas aplicações e tantas partes essenciais para a vida da igreja nos dias atuais. E é triste o quanto nós temos desvalorizado nossa igreja. Talvez porque conhecemos pouco da doutrina da igreja, talvez porque demos pouco valor ao que é realmente a igreja, e não estou falando daquelas 4 paredes do prédio que nós temos, mas me refiro à igreja realmente. Temos banalizado de tal forma, e estudando o livro de Efésios, me tornei um pouco mais seletivo ao chamar algumas pessoas de irmãos, né? Não estou julgando, não estou duvidando da salvação de qualquer pessoa, mas entendendo o sentido de chamarmos de irmãos e somos famílias de Deus, feitos seus filhos, e há tantas coisas que Efésios traz para nós, e isso chama a minha atenção. Lá em Igapó, na igreja mãe da congregação, eu vinha expondo o livro de Efésios de forma seletiva, não de forma contínua, e nós vínhamos estudando a gloriosa igreja, vínhamos montando este cenário da igreja partindo de Efésios capítulo 2. Nós, infelizmente, não temos tempo agora para traçar esta rota que eu fiz, mas eu queria trazer uma aplicação geral, ou melhor, um estudo geral, baseado no versículo 10 de Efésios capítulo 2, trabalhando um pouco as nossas vidas sendo igreja do Senhor. E gostaria de começar pensando perguntando aos irmãos algo bem pessoal, algo bem singular para cada um. E qual é o propósito da sua vida? Qual é o objetivo para qual a sua vida caminha? Certamente todos nós temos objetivos, né? Até mesmo os mais preguiçosos têm como objetivo, talvez, permanecer todos os dias possíveis na cama. Todos nós traçamos objetivos, todos nós traçamos metas, por mais que não a verbalizemos, por mais que talvez não anotemos em algum lugar, por mais que talvez nem pensemos muito nelas, mas todos nós traçamos metas. Qual tem sido o propósito da sua vida? Os jovens hoje, pelo menos os quais eu tenho contato, têm como propósito da vida, como uma meta, arrumar um bom emprego. E para isso eles se esforçam, fazem faculdade. Antes de entrar para a faculdade, eles fazem cursinho para preparar para uma prova, para entrar na faculdade. Eles passam horas e horas estudando, dedicam dias e noites e viram dias estudando e passam horas distante da família, distante de tudo, procurando a todo custo poder estudar para fazer uma prova, para ir bem na faculdade e assim arrumar um bom emprego. Também conheço pessoas que têm como propósito da sua vida construir uma família. Então, anseiam para achar uma namorada. Eles fazem de tudo para poder manter esse relacionamento e casam e procuram aí a sua satisfação, este propósito. Também conheço algumas pessoas já um pouco mais vividas, talvez já chegaram na aposentadoria, ou talvez começaram a trabalhar agora e tem como propósito da sua vida conquistar a própria casa. Isso lá no Nordeste é muito forte. As pessoas querem cada vez mais a sua casinha. O sonho da minha vida é a casa. Tem até um slogan lá perto de casa, né? Meu sonho, minha casa. E as pessoas têm vivido em função destes propósitos. Elas buscam nestes seus objetivos uma alegria. Muitas dessas pessoas buscam também a satisfação de outras pessoas, vivem em função disso, outras pessoas vivem em função do tempo.
Porém, meus irmãos, penso eu que a vida do crente é muito mais do que estas coisas banais. Recentemente, lá em Igapó, cantamos aquele hino que tem por título Saudade, do cantor cristão. Se não me engano, também tem no Voz de Melodia. E o pastor Mark, na oração, me fez lembrar dele. Eu acho muito belo este hino, porque ele diz: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Ele diz: eu tenho de Jesus saudade. Sempre que canto esse hino, me vem algumas perguntas à cabeça, e como alguém pode ter saudade de uma pessoa que nunca viu? Como alguém pode desejar o lugar onde nunca esteve? E certamente, pela fé, o cristão que tem viva a esperança, e esta esperança é Jesus Cristo e a sua presença contínua e eterna que nos aguarda, geram em nós estes sentimentos. Porém, muitos de nós temos experimentado os prazeres do mundo, e como o próprio hino diz, até mesmo os pássaros, as belas flores, querem nos distrair, querem manter os nossos olhares fixos neste mundo. Daí ele diz: ó vãos terrestres resplendores, não quero aqui ficar. O cristão, meus irmãos, ele deve manter uma perspectiva, ele deve manter propósitos, ele deve viver em função de uma vida que glorifica ao Senhor. E aqui já estou entregando basicamente a conclusão do nosso devocional. O cristão, ele, por mais que viva neste mundo, e eu citei coisas anteriores que não são pecaminosas. Não é pecado o crente ter um bom emprego, não é pecado um crente ganhar dinheiro, não é pecado querer constituir uma família, ter a própria casa. Nada disso é um pecado, a não ser que isso se torne o propósito final da sua vida. Isso pode tornar-se um Deus, e isso consome todo o seu tempo, isso consome todas as suas forças, e isso é algo que nós não conseguimos ver na vida de Paulo, isso é algo que nós não conseguimos ver no ensino dele às igrejas, e isso certamente não é algo que o Senhor Jesus Cristo deseja da sua noiva. O que nós vemos nas Escrituras é algo totalmente o contrário. E existem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que podem mudar os nossos propósitos. Não sei se os irmãos conhecem um homem chamado George Lucas. Ele é não sei se posso dizer que ele é o autor, mas foi ele quem idealizou o projeto daquele filme Indiana Jones, e acho que também Star Wars. Dizem que ele mudou o propósito da sua vida depois que sofreu um acidente. E a partir desse tempo que sofreu um acidente, começou a filmar diversas coisas na sua vida, descobriu uma paixão em filmar as coisas e se tornou aí um diretor de cinema. Bem conhecido, não é? Será que a vida do crente tem algum marco específico que transforma os seus propósitos? Certamente. Cantamos bastante hoje sobre a cruz de Cristo. E pergunto aos irmãos: será que a cruz de Cristo tem poder para alterar os propósitos da vida de um ser humano? E penso que a resposta é clara para todos nós. Bom, para mim a resposta é clara: sim. A partir do momento que entendemos o amor do Senhor na cruz, a partir do momento que entendemos a riqueza da sua graça, a riqueza da sua misericórdia, a riqueza do seu amor derramado por nós, certamente estas coisas devem alterar o propósito central das nossas vidas. Estas coisas devem nos fazer a ter um novo propósito, ter um novo objetivo, uma nova perspectiva da vida. E não tenho tempo agora para caminhar para outros textos, mas podemos citar, e certamente os irmãos bem conhecem. Quando olhamos para a vida de Paulo, não podemos pensar que este homem vivia em um ideal impossível de ser alcançado por nós. Nós não podemos pensar: mas Paulo era um apóstolo. Na verdade, Paulo era um ser humano como cada um de nós. E quando Paulo diz: sede meus imitadores, isso é uma grande honra e uma grande bênção, porque nós não temos mais a desculpa de poder dizer: mas Jesus Cristo é impossível de alcançar. Então Paulo, como um ser humano, pecador que era, falho como todos nós somos, ele nos aproxima dessa santidade que conseguimos alcançar ou que devemos almejar ao dizer: sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo.
porque certamente há um contexto por trás de tudo isso, mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós temos a vida de um homem que entendeu realmente o que é ser um crente. A vida de um crente é uma vida dedicada ao Senhor. O resto, como disse o pastor Timóteo, é mero detalhe. Todo o resto é adicionado a partir do momento que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. O que nos falta, meus irmãos, não é nem compreensão, mas é aceitar essas verdades. Nós temos distraído os nossos olhares, nós temos dedicado muito tempo às coisas que são inúteis de uma perspectiva cristã, e temos entendido ou temos negado este entendimento que temos sobre ser um cristão. Deixe-me dar uma ilustração e depois iremos partir para os nossos pontos, porque o tempo já é um pouco avançado. Certa vez um lenhador, ele ganhou um machado da sua esposa. E quando ele recebeu aquele machado, ele ficou em êxtase. Viu aquela ferramenta, que coisa fantástica. Ele olhou o cabo de madeira e o cabo era todo entalhado. Que bela coisa. Ele era entalhado, mas ao mesmo tempo os seus entalhes não atrapalhavam na forma de pegar. A pegada do machado, a forma como a mão se encaixava, a largura da madeira, era singular. Ele olhou a cabeça do martelo, aquela parte onde tem a lâmina, e ele reconheceu aquele material e ele viu que era feito numa boa forja, que aquele material era bom o suficiente para cortar muita madeira e perder o fio depois de muito e muito tempo. Ele pegou aquele machado e conseguiu equilibrar perfeitamente no seu dedo, então ele tinha um peso ideal. Que fantástico aquele machado. Ele pegou aquele machado com muito carinho e fixou em cima da sua lareira. Todos os dias, depois da sua longa labuta com o seu machado velho, chegava em casa, sentava-se de frente com a lareira e via aquele belo machado. Algum dia, um dos seus amigos de serviço foi visitá-lo e disse: que machado belo. Ele aproveitou o gancho para dizer todos os atributos daquele machado para o seu amigo. E falou da forja, falou da madeira e da sua origem, e certamente inventou diversas coisas, se gloriando no seu machado. Aquele homem perguntou: então, esse machado realmente é bom para trabalhar? E ele disse: não, eu só deixo aqui ele de amostra, é apenas um adorno para a minha sala. E o amigo falou: então esse é um machado inútil. Meus irmãos, muitas vezes nós, infelizmente, temos nos tornado inúteis como crentes. Costumo dizer para os jovens da nossa igreja que quando somos comparados a instrumentos nas mãos do Senhor, não podemos pensar que somos instrumentos como um piano, como um violino, uma flauta, uma harpa, que são muito belos. Mas nos comparemos a instrumentos nas mãos de um pedreiro, por exemplo, como uma pá, como uma enxada, um rastelo ou algo do tipo. Onde não há beleza, onde não há formosura, mas certamente são úteis nas mãos da pessoa certa. Nós olhamos para essa epístola de Paulo e ela possui um endereço. Ela foi escrita para salvos, para componentes da igreja local em Éfeso. No capítulo 1, Paulo ele traz algumas verdades, algumas lembranças teológicas para os seus irmãos. Ele diz que estes irmãos são abençoados nas regiões celestiais, capítulo 1. Ele diz ainda que eles são escolhidos antes da fundação do mundo, que eles são comprados, redimidos por Jesus Cristo, que eles são selados pelo Espírito Santo, são como propriedade eterna do Senhor. Capítulo 2, Paulo traz para os cristãos a verdade de uma lembrança assombrosa. No capítulo 2, ele diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Ele diz que nós éramos desobedientes, porque seguíamos o curso deste mundo, porque satisfazíamos o príncipe deste mundo,
e andávamos segundo as vontades da nossa carne, e a consequência disso é que éramos por natureza filhos da ira, Efésios capítulo 2. Porém, capítulo 2, versículo 4, Paulo coloca para nós uma gloriosa lembrança. Ele diz: mas Deus, e daí ele exalta o Senhor, que é rico em misericórdia, que é rico em amor, rico em graça, e nós que antes estávamos mortos, Paulo diz que fomos ressuscitados, fomos trazidos à vida. Certamente, meus irmãos, todas estas lembranças, todas estas menções que o apóstolo Paulo faz, não são apenas informações vazias. Há aqui por trás muita teologia. Porém, não adianta conhecermos e cavarmos o mais fundo possível dentro da teologia, dentro dos ensinos, dentro da doutrina, sem que isso afete os nossos corações, sem que isso afete a nossa prática, sem que sejamos mudados e moldados por ela. E daí nós entendemos que dentro de toda esta perspectiva dada por Paulo, nós devemos enxergar que o crente deve viver uma vida com propósitos. E eu não estou roubando aqui nenhuma informação daquele livro de Rick Warren, ou Uma Vida com Propósitos. Mas quero traçar aqui 3 respostas sobre por que o crente deve viver uma vida com propósitos, baseado no versículo 10. O primeiro porquê, no versículo 10, é pois somos feitura dele. O primeiro ponto que eu vejo dentro deste versículo 10, baseado no contexto que nós temos dentro do capítulo 1, capítulo 2, é que nós somos criação do Senhor. E pelo contexto, obviamente, Paulo não está fazendo aqui menção, certamente nós relembramos isto, mas a intenção de Paulo aqui não é relembrar do ato criativo do Senhor em Gênesis. Paulo aqui não está relembrando quando o homem foi criado do barro e o Senhor soprou fôlego de vida nele. Certamente há aspectos similares a este, porém Paulo ele está trabalhando de forma direta a nossa condição pós-salvação. Nós somos feitura dele. Por que Paulo está salientando isto aqui? Porque o homem é feitura de Deus. Antes quer dizer que não era. O que nós temos no contexto é que Paulo está afirmando, ou já afirmou, que nós estávamos perdidos nos nossos pecados. A palavra que nós usamos para descrever o homem natural, o homem que ainda não se encontrou com Jesus Cristo, é depravado. E nós não apenas adicionamos esta palavra, mas nós atribuímos outra palavra a esta palavra que caracteriza o homem. Dizemos que ele é totalmente depravado. É uma palavra muito forte. Algumas definições dessa palavra afirmam que depravado significa corrupto, degenerado, perverso. Um sinônimo dessa palavra é cruel. Essa é a descrição do homem. O homem, ele é totalmente depravado. O homem é sujo. E isso não quer dizer que ele seja incapacitado de fazer coisas boas. Não é isso que nós estamos dizendo. Talvez alguém diga, será que o homem é realmente depravado? Eu conheço homens bons. Conheço homens que não são crentes. Conheço homens que são pecadores. Estão até manifestam também o seu pecado, mas são bons cidadãos. São bons pais, são bons maridos. O que nós temos que lembrar é que Paulo aqui ele não está salientando ou comparando o homem com o homem, mas ele está mostrando a verdade do homem em relação a Deus. E em relação a Deus, comparado com a sua santidade, com a sua glória, com a sua riqueza em graça, com todos os seus atributos, o homem ele é falho, caído, miserável, pecador e digno do inferno. E Paulo, até agora, dentro do capítulo 1 e do capítulo 2, ele nos faz lembrar da situação em que somos inseridos. Ao ponto de dizer no capítulo 1 que nós somos o povo mais rico dessa terra. Porque somos abençoados nas regiões celestiais. E não em qualquer pessoa, não em qualquer coisa, mas ele diz, em Cristo Jesus. Nós não somos obra do acaso. A nossa salvação não veio
por um motivo qualquer, mas ela veio de um planejamento do Senhor Jesus, do Senhor Deus, do Espírito Santo, que em forma conjunta trabalham na nossa salvação, não por acaso, não como sorte, mas de uma forma programada, de uma forma já requerida pelo Senhor, de uma forma bem feita, como um arquiteto planeja bem uma casa. Paulo, ele nos faz lembrar que nós estávamos afundados nesse pecado, que nós éramos caídos em 3 aspectos. Somos caídos, ou o descrente, de uma forma específica, é caído pessoalmente, porque ele peca, pelos seus pecados mesmo, ele é condenado. Ele tem a característica de pecar. Ele peca porque ele carrega uma natureza pecaminosa. E ele carrega uma natureza pecaminosa porque ele veio de Adão e o Senhor decretou que todos depois de Adão nasceriam mortos espiritualmente. Essa é a situação do ser humano. O ser humano é caído, o ser humano é falho, o ser humano é desprezível perante o Senhor. Mas o Senhor, e daí nós temos essa palavra fantástica no versículo 4. No versículo 4 do capítulo 2, ele diz, mas Deus. Nós chegamos no versículo 1, 2 e 3 como uma tormenta, como uma tempestade. Paulo vem dizendo, mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, entre os quais também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. E ele diz, éramos filhos da ira, como também os demais. Que tristeza, que agonia, quantas coisas ruins. Mas aí no versículo 4, entramos como que num gozo, uma satisfação. É como estar caminhando no deserto e de repente alguém lhe fornecer um copo de água bem gelado. Que delícia! Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então Paulo, ele nos lembra que nós éramos pecadores. Paulo, ele nos lembra que o Senhor foi rico em misericórdia, que o Senhor foi rico em graça, foi rico em amor e transformou o homem. Transformou de tal forma que ele diz, pois somos feituras dele. Nós somos nova criatura, como o próprio apóstolo Paulo diz. Nós somos obra de Deus em Cristo. Nós recebemos nova vida. Nós recebemos salvação. Nós somos por Ele abençoados. E diante destas verdades, nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. O crente deve ter uma vida com propósito, porque ele não é como Pinóquio e Gepeto. Nós não somos criados de madeira, nós não somos livres e libertos por fadas, e a nossa consciência não é a melhor coisa a seguir. Nós somos recriados no âmbito espiritual, coisa que o Pinóquio nunca foi. Somos possuídos por vida agora, e vida em abundância. Somos livres e libertos como escravos tirados do mercado. E a questão é, se estamos em tal situação atual, é porque o Senhor conquistou para nós. A pergunta é, qual é o propósito da vida de um crente? Se não satisfazer o seu Criador, que o criou, que o regenerou, que o fez nova criatura? Suponho eu que a resposta esteja na ponta da língua de todos nós. Devemos viver uma vida que agrada, uma vida que é digna, que é conforme Deus quer que vivamos. E é basicamente isso que Paulo vai dizer à igreja no capítulo 4 em diante. Ele diz, rogo eu, o apóstolo, rogo eu, o prisioneiro, rogo eu no Senhor, que andeis de modo digno a vocação a que fostes chamados. A resposta correta do cristão é uma vida em santidade, é uma vida em gratidão ao Senhor, mas não uma santidade interna, não uma gratidão interna que não é expressa. É por isso que nós cantamos ao Senhor, não apenas para manifestar verdades que estão nos nossos corações, mas para expressar a outros, tornar claro e audível. Por isso que nós não apenas mentalizamos cantando os hinos,
Por isso que a nossa vida de santidade deve ser expressa numa vida de testemunho a outras pessoas. Pois somos feitura dele. E se somos feitura dele, vivamos para ele, meus irmãos. Deixe-me adiantar para um segundo ponto, visando o nosso horário. Veja que Paulo, ele não para simplesmente dizendo que nós somos feitura dele, mas ele mostra a nossa união com Jesus Cristo. Ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Olha que fantástico. Somos criados em Cristo Jesus. Paulo já repetiu esta construção pelo menos 3 vezes nos últimos 5 versículos. E esta união que chega até nós, ela não chega pelos nossos esforços, mas ela vem por meio da fé. E o próprio apóstolo disse que a graça e a fé são provenientes de Deus na vida do homem. Então, essa união, por meio da fé, ela exclui as nossas obras. Os méritos humanos não existem. O abismo que há entre Deus e o homem só pode ser separado pela ação do próprio Deus. Nós somos unidos, e não somente unidos, mas nós somos identificados com Jesus Cristo. Por que o crente deve viver uma vida com propósitos? Primeiro, porque ele é feitura de Deus. Segundo, porque ele é criado em Cristo Jesus. E quero já adiantar para o nosso terceiro ponto, o porquê o crente deve ter uma vida com propósito. É porque ele foi criado para boas obras. A continuação do versículo 10 diz, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Na verdade, esta preposição que nós temos aqui, para, ela mostra muito mais do que apenas dizer que os crentes devem ter novos propósitos. Ela nos faz atentar para que as boas obras, devem fazer parte desta nova vida. Estas boas obras não são como passos que o Senhor deixou para que sigamos. Por mais que elas sejam gerais, elas são específicas também. Não são como passos na areia. Paulo aqui não cita para nós qual é uma lista de boas obras. Isso é muito interessante. Paulo ele não coloca uma progressividade para alcançar estas boas obras, mas ele de uma forma tanto quanto genérica, mas ainda específica, ele afirma que fomos criados para estas boas obras e que estas boas obras são feitas pelo Senhor de antemão. E o objetivo delas serem feitas é para que os crentes andem nelas. Nós somos chamados, meus irmãos, para uma vida de santidade. Paulo diz no capítulo 1 que nós temos como objetivo sermos irrepreensíveis. Quando nós vamos para outras epístolas do apóstolo Paulo, como por exemplo a carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos que Paulo ele cita, ou melhor, ele ensina os cristãos sobre o fruto do Espírito. E ele ali alista verdades que devem estar presentes na vida do crente. Ele diz, andem no Espírito para não satisfazer as obras da carne, para não satisfazerem as coisas que não agradam ao Senhor. Então, qual deve ser o propósito da vida do crente? A vida do crente, meus irmãos, não é uma vida aleatória. Não é uma vida sem nenhum sentido. Não é uma vida que vive em busca de um sentido maior. Não é uma vida de alguém que precisa filosofar a respeito de tudo quanto está acontecendo, de alcançar níveis extremos, abrir caixas dentro da cabeça para procurar um sentido da vida. A vida do crente também está longe de ser uma vida fixada nas coisas deste mundo. Não é pecado trabalhar, não é pecado fazer faculdade, namorar, ter dinheiro e etc.
formar uma família, alcançar estabilidade financeira. Nada disso é pecado. Mas isso se transforma em um Deus quando você coloca como objetivo final na sua vida. E saiba que este não é o propósito da sua vida. Então, qual é o propósito da vida do crente? É glorificar a Deus em todos os âmbitos da sua vida. É fazer tudo debaixo desta regra. Este é o propósito da igreja do Senhor. Quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele não está apenas dando um conselhozinho. Ele não está apenas escrevendo aos coríntios para que eles não se preocupem mais com as coisas sacrificadas a ídolos, para que eles vivam uma vida apenas glorificando a Deus. Não é um apenas, mas é um necessário, é uma regra. Fazer tudo debaixo desta regra, meus irmãos. Dessa forma, o propósito da igreja não é fazer missões, por exemplo. O propósito da igreja não é aumentar, mas o propósito da igreja, de forma individual e coletiva, é buscar a glória do Senhor em tudo quanto ela faz. E ela glorifica ao Senhor ao fazer missões, por exemplo. Ela glorifica ao Senhor crescendo em números, crescendo em santidade. Porém, a igreja não caminha de forma individual. Ela caminha no coletivo. Nós somos a igreja do Senhor. E de forma coletiva, precisamos ter como foco nas nossas vidas, como propósito final e único, a glória do Senhor. A minha oração é que nós possamos reconhecer estas verdades e tirar os nossos olhos da perspectiva mundana que este mundo prega para nós. Que nós possamos fixar os nossos olhares naquilo que é eterno, naquilo que é essencial, onde os olhos do crente precisam estar fixos, que é no céu. A nossa esperança não está nas coisas que nós podemos tocar, mas está naquilo que é invisível. A nossa glória, a nossa satisfação, a nossa alegria não está nas coisas que nós podemos conquistar, mas está naquilo que já foi conquistado e está naquilo para qual nós fomos conquistados. Dessa forma, meus irmãos, vivamos uma vida que busca como propósito glorificar a Deus. Busquemos uma vida em santidade. Busquemos uma vida junto à igreja do Senhor. Não estou banalizando a sua família, não estou banalizando o seu serviço, mas saiba que tudo isso é mero detalhe quando posto ao lado da igreja do Senhor, que é santa. E o propósito que o Senhor tem colocado na sua escritura para que nós nos apeguemos é que nós vivamos uma vida que o glorifica. Que nós coloquemos toda a nossa vida debaixo dessa regra. Glorificar ao Senhor em tudo quanto possamos fazer e devemos fazer. Que o Senhor nos abençoe e que possamos atentar para uma vida de satisfação, não a nós, mas a Ele. Pastor Mark. Amém. Amém. Pastor Arthur. O nosso Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, pela bênção dessa mensagem, pelo propósito da nossa vida, e pela maneira, ó Deus, que devemos compreender a Tua Palavra, pela maneira como devemos entender o Senhor e principalmente, ó Deus, para que não nos esqueçamos do propósito da nossa redenção, da nossa criação em Cristo, não que somos diferentes porque fizemos alguma coisa, mas fazemos alguma coisa justamente porque fomos transformados, regenerados, uma nova natureza recebida por meio da salvação em Cristo. Obrigado pela bênção do pastor Davi pregando para nós hoje de manhã. Abençoa todos os nossos irmãos, os que estão presentes e os que infelizmente estão ausentes. Que a tua boa e poderosa mão seja com cada um deles. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje à noite nós teremos nosso culto às 19 horas. Estou pedindo para você não se ausentar, tá bom? Vai ser muito bom que você chegue. E eu quero novamente agradecer ao pastor Davi por ter atendido nosso convite prontamente. É nosso prazer receber o irmão, tá bom? E não faça propósito de pegar Covid-19 dando abraço em ninguém, tá bom?
Eu sei que o Sebastião vale Vai pra muito. lá que você tá sem máscara. Isso, Tem que tá pôr sem máscara. máscara. Você tá sem. Que eu vou falar. A irmã Marina tirou o mudo dela. Que? Aí que a gente- Graças a Deus eu consegui ouvir vocês. Que eu Que saí bom, de fora da casa da Amanda. O pastor Mark está no espaço. Eu sabia que tinha um jeito de fazer Puxa, fundo virtual, eu resolvi. Muito legal. Eu quero ver isso também. o Márcio foi na máscara. É isso aí, pastor. Tá bom, irmãos? E a Sara, tá por aí, Davi? Como? A Sara tá aí? A Sara está. Eu sei que antes ela estava deixando, ela põe o Luca no berço e a gente está com muita dificuldade de manter a rotina dele. Um dos motivos é porque ele tem acordado de noite por causa do frio. E aqui em casa passa muita moto na rua. Então ele se assusta, né? Lá em Natal é bem tranquilo onde a gente mora. Pastor, que inveja. Então a gente tá tentando adaptar os horários dele para ele não sair da rotina. Então eu sei que a Sara, naquele momento que eu fui pegar, era o horário do devocional que a gente faz juntos. Mas eu vim para cá e ela ficou lá fazendo com ele e a Emma desceu. Então eu sei que o devocional foi meio conturbado. Eu sinceramente não sei se agora ele está no berço dormindo ou se ela está com ele. Mas orem aí por isso. Brasileiro não tem muito costume de ter uma rotina, né? E a gente conseguiu fazer isso lá em casa, mas aqui em São Paulo os pais não têm muita rotina, a Delma não tem muita rotina. Então, eu não sei. Eu sei que a Sara estava administrando lá a situação. A gente pode participar de outros cultos. É na quarta-feira que tem o culto de oração? Na quinta? Na terça nós temos um estudo em Filipenses. É só ler o livro de Filipenses no mínimo 4 vezes para estar preparado. Nós vamos falar sobre os capítulos 1 e 2, mas tem que ler tudo 4 vezes. E na quinta-feira nós temos culto de oração. Então se puderem mandar o link, mandaremos. Dados, certamente a Sara e o Luca poderão participar. O Luca não vai poder ler Filipenses, mas a gente explica para ele. Eu só queria, irmãos, acrescentar 2 coisas. Hoje à noite o pastor Arthur pediu que eu fizesse uma série de estudos em Romanos 6 à noite, porque ele cansou de ouvir que eu estava estudando e escrevendo, fazendo um trabalho sobre Romanos 6 e falou, agora você tem que compartilhar. Então nós vamos fazer isso começando hoje à noite. Não sei se vão ser 3, 4 ou 5 estudos, mas hoje à noite vai ser introdutório. E eu estava tentando pensar um jeito de ter mais participação e mais interação em nosso estudo de Filipenses. E é por isso que eu mandei para os irmãos, ao ler Filipenses esses últimos dias, procurem 2 coisas. Toda vez que aparece a palavra evangelho, e quanto Paulo centraliza, fala do Evangelho, centraliza a sua carta no Evangelho, mas também o papel que Cristo tem. E claro que nós estamos olhando só os primeiros 2 capítulos, lendo tudo, mas nós vamos observar. Aí nós vamos ver que nós podemos aprender sobre o Evangelho e sobre Jesus Cristo. Amém. Imagino que será uma grande bênção. Pastor Marco, é a primeira vez que eu vejo o senhor e a dona Anitta de blusa na praia, viu? Você não conhece as praias de São Francisco, lá na costa oeste dos Estados Unidos. Que frio. Mas tá bom, meus amados irmãos. Quer mostrar seu avião, Thiago? Tchau, irmão. Foi bom a gente ver você, Davi. Tava com saudade, viu?
Eu também tava com Você, saudade. Sara, menino. do Lucas. Ronaldo, Ei, noite. que bom Bom, ver Davi. vocês. Ei, Oi. até a próxima. até